cantina escolar, aí em algum momento eu decidi fazer outras coisas e resolvi focar nas artes e acabei fazendo uma marca de bolsas e em seguida eu e a Mari nos trombamos aí na vida. Eu dei bastante tempo, dei aula, porque eu criei uma técnica que reaproveitava embalagens longa-vida para fazer peças diversas. Eu comecei a fazer bolsas com embalagem longa-vida e reaproveitamento de tecidos. E aí eu fui chamada, fui me apresentar num lugar, eu não sei se, como eu sei que tem gente de todos os lugares, aqui em Santos a gente tem um projeto chamado Procomum, e eu fui me apresentar lá, enfim, num dia e para oferecer as minhas aulas, para ver se eles se interessavam, e a pessoa disse que tinha marcado já uma oficina com uma pessoa, que era a Mari, e ela falou, ai, poxa, era legal se vocês fizessem aula juntas, você conhece a Mari? Eu, não conheço. Ela falou, eu vou ver se ela topa dividir. Eu gosto sempre de contar essa história, porque a gente começou a descobrir, eu e a Mari, a gente começou a descobrir as nossas afinidades a partir daí, sabe? E a Mari também nem me conhecia, e a pessoa que geria essa atividade falou com ela e ela falou, não, fala para ela vir e tal, e a gente acabou dando aula sem se conhecer, demos uma aula juntas. E foi aí que nasceu aí a gente juntou as nossas expertises para poder fazer o que a gente faz hoje. Mari, quer continuar a nossa história? Eu não sei, a Mayumi quer perguntar alguma coisa específica? Pode continuar, a gente vai desenrolando à medida que for, é uma conversa. Ah, legal. Então, como a Andrea falou, né, eu também sempre fui aquela chata, incomodada, né, porque eu não sei o quão próximo vocês são da indústria da moda, né, mas todos nós nos vestimos, então mesmo que a gente não goste de moda, a gente tá ligado de alguma forma, né, porque a gente consome roupa, né, de uma maneira, com alguma constância, né, então, e é uma indústria muito louca, assim, ela tem vários impactos negativos, tanto social quanto ambiental. Então eu estava assim na faculdade porque como eu sempre fui bastante criativa, gostava de costurar, gostava de desenhar, eu achava que esse era o meu caminho, né? Estar na moda, só que eu não concordava com as coisas que estavam ali ao meu redor, né? Eu não queria produzir mais roupa, não queria fazer desse modo, então eu surtei um pouco na faculdade, até que eu descobri, né, que existia a sustentabilidade, existiam outras economias, né? Tem economia solidária, economia criativa, economia colaborativa. Então eu comecei a explorar esse caminho dentro da faculdade mesmo, né? Fiz um TCC voltado para figurinos, né, que até então não tinham feito no curso de design de moda, figurino com reaproveitamento de materiais, com, enfim, num formato diferenciado. E eu acho que o meu insight ele começou aí, sabe? Quando eu queria desistir da faculdade, queria desistir desse mundo, e eu comecei a ver que tinham essas outras opções. Então, se eu acho que assim, a mensagem seria se a gente não concorda com algo, ao invés da gente desistir, eu acho que a gente tem que buscar soluções, né? Então, para lidar com esse algo. Então, eu acho que foi aí meu insight. E para empreender, enfim, eu acho que eu sempre tive esse perfil, né, empreendedor, não necessariamente de querer ser dona de algum negócio, mas eu acho que de querer imprimir minha personalidade, né, querer imprimir o que eu acredito. Enfim, então acho que meu insight começou desse descontentamento na minha faculdade. Pode falar, Paris. E aí depois nós tivemos, eu acho que deu para sacar que nós tivemos aí experiências individuais que foram importantes, né? Eu vinha de um negócio da família que eu geria, fora outras coisas, porque eu sempre fui uma ligada no 220, até hoje. E aí, quando a gente se encontrou e viu que tínhamos muitas
muitas afinidades com relação a várias coisas. Nós resolvemos, não, precisamos sentar e ver o que a gente pode fazer junto, porque empreender é sempre um desafio, né? Porque a gente precisa gerar renda e, na verdade, a nossa preocupação, minha e da Mari, está sempre envolvida com outras questões que não só a geração de renda para nós duas. A gente sempre tem, tudo que a gente faz, a gente tenta que tenha um conteúdo social. É por isso que eu vou resumir um pouquinho do nosso negócio. Nós começamos com um projeto chamado Ecolab, que nós compartilharíamos os nossos saberes, tanto eu das artes como a Mari da moda. Então a gente achou que era legal a gente montar um projeto onde a gente pudesse compartilhar nosso conhecimento. E acabou que estava tudo muito devagar, a gente montava aulas e fizemos de tudo que vocês podem imaginar, assim, oferecemos aula gratuita, pocket de um monte de coisa, e as coisas não viravam. E eu e a Mari, a gente é muito fluida, assim, o negócio não dá certo, a gente tenta até onde dá, mas a gente não fica, porque eu acho que tem que ter um limite. Você se desgasta muito a partir do momento que você fica batendo numa tecla que a coisa não anda. E aí, quando começou a surgir aquele assunto de evitar o uso de descartável, de usar saquinhos de tecido ao invés dos saquinhos plásticos para comprar granel, foi aí que tivemos a ideia de montarmos kits. Nesse momento, a gente já estava fazendo parte do Santos Lixo Zero, né, parça? Sim, sim. Nós estivemos muito junto, assim, de um grupo que tem aqui em Santos, chamado Santos Lixo Zero, que é um projeto que tem no Brasil todo, que vem do Lixo Zero Brasil. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um grupo que tem um movimento bastante forte, e aí a gente já estava fazendo parte, e o Santos Lixo Zero tem 2 eventos bem importantes durante o ano, um é o Encontro Lixo Zero e o outro é a Semana Lixo Zero, e nós fizemos uns kits, conseguimos um primeiro patrocínio para fazer uns kits para serem distribuídos, sorteados, durante essa semana. E nós fizemos uma apresentação, porque eu tenho algumas atividades que eu faço relacionadas à arte, com reaproveitamento de materiais. Isso a gente leva com a gente até hoje, que a gente acha que a arte é uma grande ferramenta para poder tocar as pessoas, né? E aí fizemos, e numa reunião começamos a conhecer outros artistas que tinham questões parecidas com as nossas, assim, poxa, trabalha focada com a questão ambiental, então começamos a conhecer muitas pessoas. Vocês perceberam que eu sou a mais falante, Parcita fala, porque senão eu vou ficar aqui, blá, 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 blá. Rapidinho, porque vocês estão me vendo por completo no meio ou não? Porque eu não te vejo por completo, só vejo seu ombro, eu não sei como é que eles estão te vendo. Dá uma viradinha, então. Isso, um pouquinho mais. Aqui, melhorou? Não. Não? Um pouquinho mais. Tô no meio aqui, tô no meio da câmera. Eu tô vendo a Andréia por inteiro, eu não sei o resto do pessoal. Eu consigo ver a Andréia e a Mari. Que eu tô beleza. Que o celular e o Skype, eles são meio bugados. Eu tenho uma amiga minha que tipo, tava falando que ela não tava conseguindo ver vocês duas. Tava vendo só a Luana e acho que a Mari. O Skype tem esse probleminha. Tá. Mas dá pra vocês duas estão aparecendo tranquilo, assim. Não sei se então tá bom. Qualquer coisa vocês avisam a gente. Mas complementa aí, parça. Não, queria só falar a respeito desses kits, assim, porque a gente começou na raça, sabe? Porque é engraçado que quando a gente vê muito material sobre empreendedorismo, tem sempre uma receita de bolo, né? E uma delas é no sentido de você ter um dinheiro para investir, de já ter um conhecimento, de não sei o quê, blá, blá, blá. E não foi assim que aconteceu com a gente, não é assim que acontece até hoje, né? Para a gente confeccionar esses kits, a gente foi muito na confiança. Então, a gente costuma dizer
que a gente trabalha a sustentabilidade na essência, sabe? No sentido de como que é uma relação sustentável, como que é um pensar sustentável. Então, a gente parte daí. Então, assim, a gente mandou um e-mail para algumas empresas que a gente foi pesquisando, assim, contou a nossa ideia e tentamos, né? A gente solicitou. Então, as empresas doaram canudos, doaram copos. Que mais? Teve uma profissional daqui de Santos mesmo que doou R$ 500, assim, para a gente produzir os kits. A gente entregou gratuitamente esses kits para o pessoal, né, que participou da Semana Lixo Zero, e foi aí que começou, né, que daí teve esse papo que a Andrea falou, com outros nessa mesma questão que a gente, né, porque até então, assim, eu não sei como que é na cidade de vocês, mas aqui o tempo todo pipoca evento, né, é um bazar aqui, outro bazar ali, só que nenhum com foco, né, da sustentabilidade, então é muito bacana, a gente não quer, não existe um demérito, mas realmente faltava isso, a gente não conseguia comunicar, encontrar um público que a gente pudesse conversar sobre o que a gente produzia, porque as pessoas realmente não estavam muito interessadas. Então foi aí que surgiu, né, que a gente percebeu que existia uma necessidade tanto de produtores, né, que queriam comunicar seus produtos, seus trabalhos para um nicho específico, quanto consumidores também buscando, né, um lugar que pudesse proporcionar para eles esses produtos, né, esse conteúdo mais ecológico, digamos assim, mais sustentável. São produtos com valor agregado, né? Eu sempre gosto, quando a gente tem uma conversa assim, eu sempre gosto de falar, eu tive essa marca de bolsas, inclusive depois se vocês quiserem dar uma olhada, e eu participei sempre de eventos como esses que a Mari estava falando, porque todas as cidades têm muitos eventos. E eu não conseguia fazer com que as pessoas entendessem o meu propósito. Porque, na verdade, eu nunca quis só vender uma bolsa. Na verdade, eu sempre oferecia uma provocação, né? Eu queria que as pessoas entendessem e falassem, poxa, eu tirei as caixinhas longa-vida do lixo. É claro que a gente sabe que tem o processo de reciclagem, tudo isso eu sempre gostei muito de explicar, mas eu agreguei valor àquele material que ia ser descartado. Eu juntei outros materiais e vou fazer a vida útil dessa caixinha ter mais 5, 6 anos, pelo menos, de durabilidade. Então, eu queria ter essa troca com o meu público. E quando você vai para um bazar onde nem tudo é produzido artesanalmente, às vezes é só uma revenda, às vezes a gente começou a perceber que outros produtores, outros artistas, outras marcas tinham também essa dificuldade de falar, poxa, eu uso um material diferenciado, eu tomo um cuidado, tem todo e nem sempre o público está interessado. Então, aí surgiu a ideia do Oxigênio Criativo, que inicialmente era um evento para a gente reunir a galera que estava produzindo, que precisava conectar pessoas interessadas em comprar produtos mais sustentáveis e gente produzindo coisa bacana e com uma preocupação. Então, fizemos uma curadoria, abrimos um formulário de curadoria, né, para poder entender, porque isso é uma coisa que eu e a Mari, a gente faz muita questão, de entender os processos que as pessoas utilizam para poder produzir as práticas e tudo mais, porque não é só dizer, eu faço um produto que é bacana, não, a gente quer conhecer para poder fazer parte da rede. Inclusive, a Mari falou uma coisa que é muito importante, a gente não descarta ninguém. Então, se a pessoa tem um projeto que ela está tentando fazer, tem uma produção, mas que não é assim totalmente sustentável, a ideia é a gente poder dar assessoria para essa pessoa poder fazer parte da rede, coisa que durante esse tempo a gente tem feito. E fizemos o nosso primeiro evento em dezembro de 2018.
E foi muito legal, assim, o retorno tanto das marcas como das pessoas. Eu não sei se vocês conhecem, aqui em Santos a gente tem um parque, o Orquidário, aqui em Santos, que é todo, né, arborizado, ele tem todo um clima, porque a ideia era envolver as pessoas todas no meio ambiente, fazê-las entender que fazem parte do meio ambiente. Eu vou E também a respeito dessa estrutura, né? das atividades, né? Sabe exatamente como é a estrutura do ripado, do orquidário, né? Ele é uma bancada central larga, e nas laterais você tem arquibancadas, né? Então, assim, não tem nada a ver com a estrutura de um evento, né, tradicional, mas a gente quis propor, né, realmente essa sustentabilidade também no formato, né? Como tirar que é todo isso? mundo do normal, né? E as pessoas ficaram um pouco, assim, confusas no começo, né, no sentido de, mas... Porque nos eventos normais, você tem, né, por exemplo, 1,20 m por 1 m, e é isso, e acabou, sabe? Então, se vira nesse espaço. A gente quis, na verdade, dar autonomia para as marcas, né, para as pessoas, para que elas pudessem entender e comunicar o que elas precisavam. Porque, às vezes, uma marca precisa mais que outras. Então, isso também é ser sustentável, né? Então, a estrutura ficou completamente diferente. A gente trocou produtos entre estandes, né? Já, inclusive, chegou a acontecer venda de outro produto, de outra marca no nosso stand e vice-versa. Então, foi bem bacana por conta disso. Então, é uma coisa que a gente tenta explorar nos nossos eventos, né? Essa desconstrução. Eu vou aproveitar até que você falou dessa questão da desconstrução porque, na verdade, a gente queria que as pessoas saíssem do comum e entendessem que a gente se fortalece, até fazendo um paralelo, né? Hoje a gente está sendo obrigada a ver que um precisa do outro, que ninguém faz nada sozinho. Então, assim, que se eu quero tudo para mim, eu deixo faltar para o outro. Então, por que eu preciso, se eu não preciso de 1,5 m, se eu preciso de 1 m porque meu produto é ok no metro, por que eu vou tirar meio metro da pessoa que precisa de mais espaço? Então, esse era um contexto que a gente queria, que a gente bate sempre muito na tecla para todo mundo que entra, de que isso é saber trabalhar no coletivo, é conseguir abrir mão de um pouco do meu para ajudar o outro e pedir ajuda para o outro, né? E a Mari criou um termo que eu adoro falar em todas as conversas, sobre a concorrência colaborativa. Então, porque a gente não impede que marcas que façam a mesma coisa participem do mesmo evento, porque a gente acredita muito nessa coisa de um pode ajudar o outro, um pode aprender com as práticas do outro, e que se um cliente não compra de mim por um motivo X, pode comprar do outro, e que um dia as coisas se completam dessa forma, né? Então, a gente começa a chamar atenção para a questão ambiental com esses pequenos detalhes, porque a gente acredita que tudo isso faz parte desse contexto, né? Sim, eu acho que você falou, né, que a sustentabilidade começa de dentro para fora. Esse é o nosso lema, né? Então, não tem como, né, ser o contrário, porque senão vira um greenwashing, né? Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas a gente pinta de verde e diz que é sustentável, entende? Não é essa a ideia, sabe? A ideia é que a gente realmente se transforme, né? Busque essa transformação por dentro, e isso vai refletindo, né? Então, eu acho que é isso. E também nos nossos eventos, uma coisa, não só nos eventos, né? Mas especialmente neles, a gente quer explorar para além do consumo, né? Que é uma coisa que também a gente não vê muito aí. A gente só vê a questão da venda, que é importante, sim. A gente, né, quando fala de sustentabilidade, a gente fala também do pilar econômico, né? A gente não pode esquecer disso, mas não é só. Né? Então, por isso que a gente sempre oferece atividades, desde a arte, a yoga, a alimentação, né? São diversos, e sempre de forma gratuita, porque a gente também acredita que a sustentabilidade tem que ser acessível. A gente vê muito aí que existe uma sustentabilidade gourmetizada, e isso é uma ilusão, né? Se é algo que não é para todos, é questionável, né? Então, a gente sempre leva nesses eventos diversas atividades.
A gente também leva o circuito de atividades à parte dos eventos, né? Então, por exemplo, a gente esteve no Sesc, né, com uma oficina de eco-carnaval, em que a gente desenvolveu adereços, né, com reaproveitamento de materiais, e tem outras atividades, né, Barça? Fala aí um pouquinho. Sim. Nós, a partir dessa... a nossa primeira experiência em dezembro nos abriu meios para a gente começar a criar a partir daquilo que já tinha acontecido, né? A gente teve um feedback muito legal, tanto das marcas como quem foi visitar, mas era tudo muito pequeno ainda. Vou dizer para vocês que aqui os eventos de Santos costumam, às vezes, reunir 70, 80 marcas, nós tínhamos 13 naquele momento. Mas eram 13 marcas que contaram para as pessoas o que estavam fazendo, que ninguém passava pelo stand deles e só passava. A pessoa parava, então viu que cada artista, que cada marca fala e conta. Isso foi moldando novas ideias para a gente poder implementar no Oxigênio. Aí fizemos uma segunda edição em julho de 2019. E a partir dessa edição também, que nós crescemos o dobro, fizemos uma edição com 26 marcas, porque né, uma pessoa fala para outra, e acreditem, gente, quando a gente faz as coisas assim, que você tem certeza que vem do coração, que é uma coisa que a gente faz com vontade não só de ter para a gente, mas de poder compartilhar, as pessoas foram chegando sem a gente procurar. Gente, como é que eu faço para participar da curadoria e tal? Na segunda edição nós tivemos 26 marcas, já tivemos uma praça de alimentação com alguém específico de comida vegana, que é uma coisa que a gente faz questão de levar, que é para as pessoas começarem a ter um pouco mais de contato, porque às vezes a pessoa fala, ai, que vegano, comida vegana não tem gosto, mas ela nem se dá a oportunidade de experimentar. Então a ideia era, ai, mas vocês não vão vender nada de carne, não, gente. Vocês comem carne, pode comer, mas não aqui, porque aqui a gente quer que vocês experimentem, tenham novas experiências. E aí a gente começou a perceber que não dava para a gente ficar parada com essas pessoas mega interessantes 2 vezes por ano. A gente tinha que itinerar com essa galera. Foi aí que a gente teve a ideia de tornar o Oxigênio Criativo itinerante. Então, a gente abriu para estar dentro de universidades, para estar dentro das empresas e circular não só com as marcas levando seus trabalhos, mas também com as atividades. Então, tirar um momento para poder estar dentro das universidades e contar para as pessoas o que aquele grupo estava fazendo né, pelo meio ambiente, com seus trabalhos estavam impactando outras pessoas. É isso, né, parça? Aí fomos para São Paulo, estivemos na Unifesp, estivemos na IFESP, no Instituto Federal de São Paulo, estivemos na Faculdade na São Judas, em São Paulo, da Moca. Aqui em Santos, nós estivemos também na São Judas, na Exanc, na Santa Cecília, que é uma faculdade bastante conhecida aqui. Que mais, Parce? Fora os pockets que a gente fez também itinerando, né? Sim, a gente já foi para o Jardim Botânico, para o Orquidário na parte da lojinha, dentro de outros eventos, inclusive. Então, quando a prefeitura desenvolvia algum evento, né, ou para o Dia da Água, o Dia dos Oceanos, eles nos chamavam também para fazer parte, né? Então, a gente esteve em muitos lugares, né, no segundo semestre, especialmente, né, do ano passado. E quando chegou esse ano, né, na verdade, em dezembro do ano passado, a gente fez a terceira edição. 24 expositores, com um monte de atividade também. Foi bacana. E a gente tinha aí alguns montes de eventos para esse semestre aí desse ano que a gente teve que se rearranjar, né? Se readaptar. Eis que chega o coronavírus aqui no Brasil e fala,
vocês achavam que eu fazer evento esse ano? Não vão mais. E agora? O que a gente faz? E aí resolvemos investir. Na verdade, a gente já tinha essa ideia de estar. Sempre estivemos muito forte. A Mari cuida das nossas redes sociais, a maior quase totalidade das coisas ela que faz. Então a gente percebe que hoje é super importante estarmos virtualmente ativos, né? Porque aqui estamos numa conversa pequena, mas que está cada um num lugar. Então, é uma oportunidade da gente estar junto. E aí, no final do ano, lançamos um site, mas é tudo feito por nós, então ainda estava a gente ainda estava tentando entender como é que funcionava para poder fazer isso crescer. E aí, com a impossibilidade de fazer eventos pessoalmente, né, eventos presenciais, a gente resolveu botar a cabeça para pensar como é que a gente vai agir virtualmente a partir de agora. E resolvemos fazer uma vitrine coletiva, onde as marcas participam mostrando os seus produtos, e a venda é feita por cada um deles, porque isso também foi uma coisa que a gente, né, parça, pensamos assim, que a gente não quer onerar essa galera, a gente quer que todo mundo consiga vender, eles pagam uma pequena taxa para estar na vitrine, mas depois o que eles venderem é deles, né? E fizemos também um nicho com cursos e livros para poder incentivar a galera a pensar, a se fortalecer nesse momento que, infelizmente, está todo mundo parado, né? Tá tudo mais parado, né? Ontem, né, a gente estava participando de um grupo de estudos que é focado em novos futuros, né? Um futuro desejável. E aí perguntaram se estão passando por uma crise ou uma transição. Eu, particularmente, acredito que a gente esteja passando pelos dois. Eu acho que existe sim um problema, né? Eu acho que a gente não pode romantizar essa situação, mas eu acho que, como todo problema, existe uma solução, né? Então, a economia criativa, né? As inovações, elas estão aí para a gente explorar. Então, a gente foi pensar justamente qual era a dor que as nossas marcas estavam sentindo, qual era a nossa dor, qual era a dor do público. Então, a gente visualizou o seguinte cenário. As pessoas tinham dinheiro para investir nos eventos que iam acontecer e não iam, né? Elas não iam mais ter onde vender. Então, elas precisavam de algum lugar para vender. Se não podia ser físico, onde vender? Então, online. Existe, sim, a possibilidade da gente fazer um marketplace e tal, só que, primeiro, isso ia demorar, porque a gente usa o santo Wix. Se vocês querem fazer um site, façam sim pelo Wix, porque ele quebra um galho imenso. Só que ele não tem a estrutura de marketplace. Então, até a gente desenvolver, demoraria muito. E outra, a gente acabaria cobrando mais dele se fosse por um marketplace, porque a gente ia precisar cobrar comissão. Então, a gente foi fazendo mesmo um checklist, né, mental, para ver o que fazia sentido e como atender essa necessidade. Então, foi daí que surgiu essa vitrine. E aí, uma outra questão também é que, assim, faz um tempo que a gente vem estudando a possibilidade de fazer cursos, né? Porque a gente tem esse circuito de atividades bem encorpado, né, presencialmente, e seria, sim, muito bacana colocar ele online, só que tem toda a questão de onde fazer, como que grava, né, como que edita, como que faz. Então, tem tantos comos, né, antes disso acontecer, que a gente pensou, poxa, já existem cursos prontos aí, que são de alta qualidade, que estão linkados, né, com o que a gente acredita, então, por que não se afiliar a eles, né? Eu não sei se vocês conhecem, né, esse modo, né, esse modelo, mas é assim, você pega um produto ou um infoproduto, um serviço que exista, e você vai se afiliar a ele vendendo esse produto, você ganha uma comissão em cima. Então, foi essa estratégia, né? Que são cursos e infoprodutos que tenham conexão com a nossa proposta, né? Sim. Então, são sempre pensados para que o público que conhece o Oxigênio, que chega até a gente, chega por um motivo. Então, que ele encontre
meios também de conhecimento dentro daquilo que a gente acredita, né? Então, baseado nisso, a gente tem, né, essa vitrine. Então, tá lá no oxigêniocriativo.eco.br/vitrine coletiva. Tem os diversos produtos. Ali a gente coloca a descrição, coloca o preço e os links para as redes sociais para o contato ser direto com a marca. E tem a aba de cursos e livros, onde a gente coloca ali os cursos e livros que estejam voltados para o nosso propósito. Então, foi essa solução, assim, que a gente encontrou, né, por enquanto. Mas a mente não para, né? A gente está aí criando já novas possibilidades, né? De A lidar com essa... a gente acabou falando bastante da questão do empreendedorismo, né? Mas é sempre importante a gente dizer que, assim, o que moveu a gente, o que move, tanto que quando me perguntam, eu falo, a gente tenta unir arte e cultura, a sustentabilidade e meio ambiente. Porque a gente está sempre preocupada com isso, né? Embora a gente tenha focado mais a conversa nessa questão do empreendedorismo, é sempre importante dizer que a gente sempre busca essas possibilidades de dar meios para as pessoas se tocarem, né? Serem tocadas por esse assunto que é tão importante, né? Enfim, falamos pra caramba, né, parcita? Vamos deixar a galera perguntar. Vocês, né? Vocês podem perguntar ou criticar, enfim. Visitem o site para vocês verem o que a gente faz, vejam as fotos no Insta, nosso Insta é só coraçõezinho, a Mari capricha pra caramba nas redes sociais. Não, e gostaria aqui de confessar uma coisa, eu não gosto. Gosto, mas que é ainda assim, mais difícil, sim, né? A gente faz tudo. Ainda bem que nós somos em duas, porque a gente consegue se dividir minimamente, mas quando a gente empreende, né, o pequeno produtor, ele faz o produto, ele é o financeiro, ele é a compra, ele, ele é o fotógrafo, ele é as mídias sociais, ele é tudo. Então é bem louco, assim. Quem está pensando em empreender, pense duas vezes, mas não desista. E vocês falaram bastante das perguntas que eu tinha reservado para perguntar, então isso é muito bom, que a conversa desenrolou bem de coisa. Eu vou deixar espaço para o pessoal abrir. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar antes de mim, pode perguntar. Alguém quer perguntar? Sim. Boa tarde. Mari, boa tarde. Mari e Roberta, né? Andréia, desculpa, perdão. Eu queria entender melhor. Então, o trabalho de vocês consiste entre ficar o artesão e vocês divulgam o trabalho dele através de homepage? Seria mais ou menos essa sistemática de divulgação do trabalho do artesão? Não sei se é isso que compreendi. Ou vocês produzem também alguma coisa voltada ao artesanato com base no contexto ambiental? Então, na verdade, assim, né? Tanto eu como a Mari, a gente tem as habilidades para poder produzir, né? Então, a Mari trabalha com a questão da moda, do upcycling, da customização e tal. Eu venho na parte do artesanato e das artes também com essa questão do reaproveitamento de materiais, mas eu também tenho um contexto artístico, então a gente tem as oficinas que a gente oferece nos eventos e tal. Mas o oxigênio nasceu da ideia de divulgar esses trabalhos, por isso você perguntou, então assim, vocês divulgam o trabalho dos artesãos que tenham esse contexto sustentável. Então, é que eu imagino que ainda não tenha dado tempo de vocês olharem as nossas redes, o nosso site, mas se vocês forem observar, a gente trabalha com diversos artistas, artesãos e marcas, mas que tenham essa questão ambiental importante no trabalho deles. Então, a gente quer saber os resíduos. Mari, fala aí.
comentar, porque assim, como a gente começou com o Ecolab, né, que eram produtos voltados ao lixo zero, a gente não parou. Então, a gente faz sim a curadoria, a gente gerencia sim a divulgação dessas marcas, mas a gente também, dentro dessa vitrine, né, dentro do Oxigênio, temos uma marca, né? Na verdade, a gente vende como Oxigênio, né, porque é para reverter verba para o próprio projeto. Então, a gente tem os copos de silicone retráteis, tem canudo, e basicamente, por enquanto, é isso, mas nada impede também que a gente, né, tenham outros produtos também, né? Por exemplo, o André, que trabalha com artesanato, né, que ela já tinha um material anterior, né, de apostila DVD, está à venda também, né, para reverter para o projeto. Então, são as duas coisas. Além dos cursos, né? Além dos cursos que a gente tem um curso lá, mas que a gente pretende fazer uma produção. Até para esses próprios artesãos e artistas que tenham algum conteúdo, isso é uma coisa que a gente está estudando, de fazer essas pessoas. A gente tem trabalhado muito na questão de incentivar o intangível, né? Por que as pessoas precisam ficar só naquilo que é produto, naquilo que... Então, assim, por que a gente não pode compartilhar o conhecimento e gerar renda através disso? Então, isso é uma coisa que a gente tem em mente de fazer para poder, inclusive, nesse momento, contribuir com a galera da rede, que a gente chama de Rede Oxigênio Criativo, porque formamos uma rede de pessoas que se preocupam com o meio ambiente e que estão ligadas diretamente à arte e a outros assuntos. Muito culturais. interessante. Tá, a parte dessa campanha Lixo Zero. Realmente, desculpa, eu não conhecia essa campanha. E parte dos artesãos que trabalham com vocês foram captados, foram identificados também nessa campanha? Ou é a nível nacional, é local? Então, é um projeto, né? Lixo Zero é um projeto. Mari, acho que, Mari, se puder, quer comentar primeiro sobre isso? Tanto faz. Sobre É que Lixo assim, Zero Lixo Zero, ele é um movimento mundial. Ele mundial. começou na Inglaterra, né, se eu não me engano, e cada país foi levando, né, para o seu país, lógico. E aqui a gente tem em algumas cidades esse movimento. Então, por exemplo, em Santos, a gente tem o Santos Lixo Zero. Em Floripa, na verdade, Floripa cedia o Instituto Lixo Zero Brasil. Então, tem uma agenda única, né, em que, na verdade, existe uma autonomia dessas organizações, mas existe uma agenda única mínima, né, que seria o dos eventos que a Andrea falou, que é a Semana Lixo Zero contra o Lixo Zero. Então, isso é uma coisa que a gente fazia parte também, né? Então, ali dentro, a gente ofereceu algumas oficinas, né, dentro da Semana Lixo Zero, e, na verdade, foi numa conversa que surgiu a ideia de fazer um evento, né? Então, aí a gente migrou, não necessariamente estava ligado ao Santos Lixo Zero, mas sim a ideia, né? Sim, na verdade, esses movimentos que vão acontecendo, estou falando especificamente da Baixada, porque existem muitos grupos e projetos bacanas que cuidam dessa questão de lixo, enfim, tem muita coisa legal rolando. As pessoas vão se afinizando e vão chegando, né? Então, essa primeira conversa, quando surgiu a ideia da gente montar esse evento, estávamos participando de um evento do Santos Lixo Zero e conhecemos pessoas que também se afinizam. Então, não que as pessoas que fazem parte do Oxigênio estivessem dentro do Santos Lixo Zero, mas acaba ou participando, assim, fui visitar, você acaba encontrando essas pessoas dessa forma, mas a maioria veio por conta da curadoria que a gente faz. A gente tem um formulário de curadoria para as pessoas se inscreverem, e a maior parte veio daí. Poxa, muito legal. Eu sou de Osasco, região metropolitana de São Paulo, e não tinha ouvido falar nesse projeto Lixo Zero. Eu vou até procurar saber se tem algo aqui na região, que achei muito interessante.
Achei Legal. muito É legal. Clayton, né? Clayton, seu Isto, nome. exato, exato. Isso, Clayton, eu sugiro que realmente você veja. São Paulo tem a Casa Causa, que acho que toca o São Paulo Lixo Zero, que também é bastante forte na cidade. Então, eu acredito que Osasco tenha, eu não tenho em mente muito certo, mas porque esse é um movimento que tem crescido bastante. Perfeito. Obrigadão, gente. Imagina. Eu ia perguntar para vocês se as marcas que vocês são associadas, né? Tipo, essa reunião, essa rede de marcas, ela inclui só marcas aqui da Baixada Santista ou ela se alastrou pelo estado de São Paulo, quem sabe até tipo, nacionalmente? Fala aí, passa. A gente começou tímida, né? Aqui em Santos. E como a Andrea falou, isso foi passando de boca em boca, né? A gente nem fez tanta divulgação assim, né, no começo. E aí foi ampliando para São Paulo, e a gente tem do interior e tem inclusive do Nordeste, né? Então a ideia é que seja realmente nacional, porque como nós não somos só um evento local, a gente é uma rede também, então a gente tem um grupo no WhatsApp, em que a gente, né, troca informações, né, se apresenta, se fortalece, então não precisa ser local. É claro que, assim, quando a gente faz um evento aqui em Santos, a gente dá preferência para o pessoal daqui e abre uma porcentagem para outras pessoas, mas a ideia é que venham cada vez mais pessoas. A gente chegou a ter mais de 80 pessoas na rede, né? Agora tem um pouco menos, né? Acredito que 70, enfim. Mas a galera tá aí firme e forte, né? Eu queria perguntar para se vocês sabem de projetos como o de vocês, ou que atuam em em outras cidades de São Paulo, outros estados, ou se vocês pensam em expandir para outros lugares também. É Luana, né? Luana, olha, na verdade a gente tem intenção de itinerar. A gente sabe que existem eu não vou saber, não sei se a Mari vai lembrar, mas eu sei que existem alguns movimentos de pessoas que tenham, que reúnam, que agora vai me fugiu, depois se eu vou pesquisar, não sei se a Mari não lembrar, eu vou pesquisar para mostrar para vocês que eu acho que já vimos alguma coisa assim em São Paulo. Eu não sei se com esse contexto de sustentabilidade, mas eu acho que tem sim alguma. Mas quando surgiu a ideia, veio da necessidade da gente mesmo, sabe? Não tenho conhecimento de se as pessoas fazem a curadoria como a gente faz, se tem todo esse processo que a gente usa, tudo foi muito criado da nossa necessidade mesmo, sabe? Mas eu acredito que isso realmente seja uma tendência que possa acontecer em outras cidades. Claro que a gente quer itinerar, não vou te dizer que essa pessoa do Nordeste que faz parte da rede, sem falar, pô, quando que vocês vêm para cá? Porque a ideia é a gente tentar fazer isso também, sabe? Fazer uma curadoria específica para Campinas, por exemplo. Tem uma demanda em Campinas. Vamos fazer uma curadoria em Campinas, vamos levar o oxigênio criativo para lá. A gente tem a ideia de fazer isso. Vamos esperar essa loucura toda de coronavírus passar, né, Parcita, para a gente poder estar em outras cidades. Existem alguns projetos, assim, eu não vou falar que são como o oxigênio, né, mas eu acho que com a pegada sustentável, tem a virada sustentável, né, que acontece em cidades. Você falou a cidade, eu não me lembro de onde que você é. Sou de São Carlos. Quer dizer, moro? São Carlos eu sei que tem, inclusive na rede, tem uma moça da gaveta da Clotilde, né? Que ela é de São Carlos e ela promove alguns eventos focados em brechó, em troca de roupas, alguma coisa assim. Não sei se tem virada sustentável, né? Tem alguns marketplaces, eu sabia que tinha alguns anos atrás
esse ano eu já não sei como é que tá, mas tem a Alma, né? Que vende produtos voltados à sustentabilidade. Enfim, eu acho que seriam esses, né, basicamente. Eu vou aproveitar que você falou sobre a gaveta da Clotilde e dizer que a Mari está à frente sempre de uma atividade que é bastante importante no todos os eventos de oxigênio criativo que a gente faz, que é o clube de trocas, né? Que é e é isso que a gente também gosta de estimular na galera que conhece, que até está em outras cidades. O clube de troca é um projeto que é super legal, que a Mari toca o clube de trocas, o banco de tempo, porque qual é a ideia, né? Fazer as pessoas pensarem em novas economias. É por isso que a gente está num grupo de estudo que a gente discute sobre isso, né? Por que a gente precisa ficar fechada nessa caixinha, nessa coisa do vamos vender para ganhar e lucro, e lucro, e lucro, e lucro? Por que a gente não pensa em algo mais sustentável, em possibilidades? E Pode falar. Não, então é isso. Pode, você é melhor que ninguém para falar disso. Aproveitando que você falou do banco de tempo, né? Eu não sei quem conhece, mas é muito legal, né? A gente trouxe aqui para Santos, eu acho que foi ano retrasado, já faz tempo passa tão rápido, né? Que eu já nem sei mais. Mas, porque assim que eu falei que a gente começou, né? Empreender sem dinheiro, e o que a gente fazia para chamar profissionais para oferecerem atividades, né? De meia hora, uma hora nos eventos. A gente pagava pelo banco de tempo, né? Então, como que funciona? Você cadastra talentos nesse grupo e você pode usufruir de outros talentos pagando em horas. Então, era assim que a gente fazia, né? Então, as pessoas ofereciam yoga, oficina de leites vegetais, de artes, e a gente pagava pelo banco de tempo. Então, foi realmente bem importante, né, para nós. É bem legal. Se vocês não conhecem, eu super recomendo, e se não tiver na cidade de vocês, eu recomendo montar também. Nesse momento é mais ainda, né? Porque a partir do momento que você usa o seu talento como moeda, né? O tempo, na verdade, como moeda, o tempo de todo mundo vale a mesma coisa, né? Então eu tenho um talento, eu estou cadastrada lá, por exemplo, para dar aula de artes manuais, tricô, crochê, que eu adoro, e que é uma coisa que eu normalmente não tenho tempo. Então, se eu dou uma hora de aula de crochê e tricô, eu fico com uma hora de crédito para poder trocar por um corte de cabelo, por exemplo, ou por um, uma, um atendimento de coach, sei lá, eu entende? Então, isso é uma nova economia. Você não deixa de cortar o cabelo e você nem deixa de aprender a fazer tricô e crochê porque você não tem dinheiro para pagar, porque você está usando a moeda tempo. Então, essa é uma coisa que a gente precisa, nesse momento, principalmente, pensar nessas novas economias, né? E só para deixar o pessoal com vontade, eu vou falar aqui o que eu já fiz no banco de tempo. Eu já cortei cabelo, eu já fiz consultoria de marketing, eu já andei de caiaque, já fui num jantar vegano, que mais? Já fiz tanta coisa, já fiz terapia. Enfim, eu já fiz muita coisa, gente. Então, é bem legal. Façam. Então, não, é sensacional. E assim, é sustentável, né? Porque é isso, a gente deixa de enfim, prejudicar o planeta de várias formas, que é o clube de trocas, por exemplo. O clube de trocas, por que, poxa, eu tenho uma roupa parada no meu armário que eu não uso há um tempão, mas eu tô querendo tanto uma roupa nova, por que eu não cedo aquela minha roupa para o clube de trocas e de repente chega. Então, assim, eu tenho cinto, eu tenho sapato de clube de trocas. A Mari tem um sapato que toda vez que a gente vai em reunião, as pessoas, ai, que sapato lindo, a gente adora, ela adora dizer, ai, do clube de trocas, porque, gente, isso é sustentável, você deixa de consumir algo novo para poder usar uma coisa que já está lá, mas que está parada no armário de alguém, né? Então,
isso também faz parte da nossa colaboração aí para o meio ambiente. Vocês me lembraram uma experiência parecida que tem aqui em São Carlos, que tem um grupo no Facebook que chama Brechó das Minas. E aí, ele não é exatamente de troca, mas, tipo, tem um preço máximo de R$ 60. E normalmente as coisas que eles vendem é muito barato. Então, tipo, vende muita roupa que já foi utilizada, mas, tipo, tá boa ainda. Ou às vezes você pergunta, tô precisando disso. Aí aparece um monte de gente no comentário, tem isso aqui, tem isso aqui. Show de bola. Então, é muito bom, porque é acessível, porque é bem barato e tem roupas muito bonitas. Tem um monte de coisa. E, tipo, de vez em quando aparece também alguém divulgando um produto que faz, sabe? Alguma coisa artesanal, vai divulgar no grupo, faz comida, divulga no grupo, assim. Então, tá parado por causa da quarentena, porque normalmente a entrega é pessoal, só que é bem legal, tipo, essa interação. Você vê como existem soluções, né, Luana? A Mari falou uma coisa que eu adoro também. Vocês veem que eu sou fã da minha sócia, né? Já perceberam. Que ela fala que a roupa mais sustentável é aquela que já existe. E é isso, né? É exatamente isso. É muito legal, Luana. Eu acho que eu sugiro que vocês pesquisem e vejam esses movimentos que existem na cidade de vocês, porque isso é muito importante. A gente mudar os nossos hábitos cotidianos é uma colaboração imensa para o planeta, né? A gente se questionar o tempo todo tudo que a gente faz. Eu acho que é bem importante. Eu achei muito. Vocês estão me ouvindo bem? Porque agora eu botei o fone de ouvido. Tá um Eu tô pouco te ouvindo baixo. bem baixinho. Assim, melhora? Melhor. Tá, eu vou deixar o microfone aqui bem pertinho. Eu ia fazer uma pergunta, só que aí vocês falaram do banco de tempo, eu perdi um pouco, porque eu achei muito legal. E depois, bom, eu vou perguntar sobre o banco de tempo depois, porque já que vocês são de Santos mesmo, então dá pra eu extorquir vocês de perguntas. Enfim, eu queria saber, André, eu não sei se você falou, eu não sei se eu me perdi nessa hora, por que você parou de fabricar as bolsas com as embalagens? Sim. Então, na verdade, assim, eu montei uma marca de bolsas e eu vou ser honesta com você, Mayumi. Eu sempre tive um desejo, com a questão das bolsas, de ajudar outras pessoas, porque a minha proposta é sempre coletiva. Eu não consigo olhar individualmente para a coisa, é uma coisa minha. E eu tinha um grupo que eu tinha conseguido reunir 4 mulheres e que nós trabalhávamos juntas no período que foi mais legal. Assim, eu ainda mantenho a minha página, embora as bolsas Travou? e tal, nós éramos em 4. Travou? Tá me ouvindo? Gente, só um instantinho, que eu sou gestante, preciso ir ao banheiro, não posso ficar segurando. Vai. Já volto. Tá. Vou contando. Todo mundo dá para me ouvir agora? Então, na verdade, nós éramos um grupo de 4 mulheres, eram 5 comigo, e aí 3 delas tiveram problemas pessoais diversos, e aí eu me vi sozinha praticamente de novo, e eu falei, não, sozinha não faz sentido. Para mim não fazia sentido, porque quando eu fazia as minhas bolsas, tinha o propósito de provocar as pessoas, de falar, poxa, por que eu vou comprar uma bolsa da China X, tá? Esse foi só um exemplo, mas por que eu vou comprar uma bolsa X se eu posso comprar uma bolsa que está tirando material do lixo, que tem. Eram bolsas únicas, porque eu usava tecido de guarda-chuva, eu sou muito criteriosa com acabamento. Então, a minha questão era essa: não era só vender mais uma bolsa, porque vender mais uma bolsa para mim não fazia sentido.
E eu queria poder ajudar outras pessoas, queria poder juntar um grupo de mulheres que, assim como eu, que tinham, sabe, que queriam gerar renda para as suas famílias, eu queria fazer isso com outras pessoas também. E aí eu me desestimulei, porque para mim voltar a produzir sozinha não fazia mais sentido, porque produzir as bolsas demanda tempo, porque eu criava os modelos das bolsas, eu olhava, né, enfim, todo o design, toda a produção, para mim não fazia muito sentido. Aí eu resolvi deixar um pouco de lado, me voltei mais para a área de aulas, que era o compartilhamento, porque até hoje, mesmo um tempo sem dar aula, eu recebo mensagem de pessoas que veem os meus vídeos, porque eu dei algumas aulas naqueles programas de televisão, sabe? E acabou que muitas pessoas começaram a fazer, eu comecei a ver que eu conseguia atingir outras pessoas ensinando aquilo que eu tinha criado, que para mim fazia muito mais sentido. Aí, quando eu encontrei a Mari, que a gente resolveu juntar, fazer essa rede, para mim fazia muito mais sentido do que produzir as bolsas e só vendê-las. Acho que eu respondi tua pergunta. É uma questão mesmo pessoal, sabe? De você entender que não é a bolsa em si que faz a diferença, mas é aquilo que ela representa, sabe? É isso. Deixa eu ouvir. Pronto, agora dá. Desculpa. Eu tinha uma dúvida também. A questão. Para mim tá travando, não sei para vocês. Tá ouvindo? Dá pra ouvir? Agora tá ouvindo, agora eu tô. Oi, gente. Então, vocês falaram sobre a questão de greenwashing, e vocês que já trabalham com empreendedorismo há muito tempo, devem se conhecer com a gente, vocês podem explicar um pouquinho pra gente mais aprofundado do que é e como é que a gente consegue não cair nessa furada? Eu acho difícil, eu não sei o que você acha, Paris, mas eu acho um assunto delicado e eu acho que ele não é definitivo. Eu acho que nem eu, nem a Andréa somos capazes de falar é isso e é assim. Eu acho que tem várias caras, né? Isso, o principal é você sempre se questionar, né? Porque assim, não adianta uma empresa propor uma solução sendo que é ela mesma que está gerando o problema. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Investiguem as marcas, investiguem os processos, investiguem os produtos, né? Então, para ver se existe alguma incoerência. É claro que, assim, a gente costuma dizer que não existe o 100% sustentável. Não existe. Mas é assim, como que a gente pode ser cada vez mais sustentável, né? A gente sempre usa o mais sustentável na nossa fala, porque é isso, é melhorar cada dia, melhorar cada situação, porque realmente não tem como. Então, primeiramente, desconfie de quem fala que é 100% sustentável, porque não é. Né? Então, na nossa curadoria, né, a gente tem os critérios de sustentabilidade, porque como não existe o 100%, então a gente tenta se basear em alguns critérios para que a marca possa atingir alguns deles, não todos, né? Então, se ela é vegana, uma coisa que a gente não aceita é o plástico de uso único, né? Então, mas a gente simplesmente não veta, a gente tenta buscar alternativas para isso, né? Então, a gente já achou plástico biocompostável, né? Para que as marcas pudessem aderir, e algumas aderiram, o que foi muito legal. Então, a ideia é essa, né? Eu não sei, você quer complementar, Parça? Não, eu acho que você disse uma coisa bem importante. Eu acho que o questionamento eu acho que é o melhor conselho nesse caso, entende? Então, assim, não dá realmente para a gente acreditar em tudo que a gente vê. Eu acho que é preciso a gente aprofundar as nossas. Quando a gente fala de escolhas, né? Então o que eu tô consumindo, da onde vem,
Eu e a Mari também fazemos um movimento, a Mari muito mais do que eu, porque está envolvida com a moda já há bastante tempo, do Fashion Revolution. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um movimento que questiona a moda, questiona de onde vêm as minhas roupas, quem faz as minhas roupas, quem faz os meus acessórios. Então, é tudo um questionamento. Não aceitem simplesmente porque está numa propaganda na internet, na televisão. Eu acho que se questionar e ir atrás de informação, eu acho que é o melhor caminho para não cair no greenwashing. Que é Eu vou dar um exemplo que eu acho que talvez facilite, né? A gente demorou para aceitar uma marca que trabalha com algodão orgânico, são camisetas feitas de algodão orgânico junto com PET reciclado. A gente pensou, gente, que bizarro, por quê? O algodão, o orgânico, ele é incrível, na verdade, ele é o algodão ideal, ele é o tecido ideal, né? Porque ele não tem agrotóxico, os agricultores não se prejudicam, é feito no tempo certo, enfim, gasta-se menos água. Só que quando você junta com PET, você prejudica a reciclagem. Então, a gente gera um problema, né? Só que o que acontece? A gente começou a ponderar. Quando você faz uma camiseta com essa união, ela se torna mais resistente, ou seja, ela vai durar mais. Então, a gente tem que considerar muitas coisas. Não tem como falar é isso ou é aquilo. A gente tem que sempre pesar o que faz mais sentido. Então, a gente acabou aceitando por conta disso, porque não libera microplástico tanto quanto é o poliéster comum, né? Porque um grande problema, né, dos PETs reciclados são que eles liberam microplástico na lavagem. Então, dessa forma, eles liberam menos. Então, também é um positivo. Então, a gente foi pesando para ver se a gente aceitava ou não. A gente acabou aceitando e vai ser uma experimentação. Se a gente, de acordo com o tempo, né, as pesquisas que a gente vai desenvolvendo, se a gente vê que não dá, não dá. Né? Então, é essa questão de se tornar mais sustentável. Né? Como hoje a gente pode ser mais sustentável? Acho que esse é o questionamento para tudo. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Sim. Oi. Acredito que o critério de vocês acaba reprovando, acaba muito mais reprovando do que aprovando mediante aí a indústria da moda, que utiliza muita água no processo. E vocês acabam tendo dificuldade para encontrar novos parceiros para dar andamento nesse projeto de vocês? Quer responder, Parcita? Travou? Travou? Tá todo mundo... Não? Cleiton, eu vou te dizer que assim, a grande maioria das pessoas que se inscrevem nas nossas curadorias são artistas e artesãos de pequenos empreendimentos, né? Então, e a grande maioria, quando se inscreve, sabe, porque é um formulário de curadoria bastante criterioso. Então, é claro que a gente tem algumas pessoas que não são aprovadas, que a marca ainda não está alinhada com com os nossos critérios, com aquilo que a gente está fazendo, mas a gente não tem essa grande dificuldade de aceitar. É claro que quando você fala da moda, a gente está falando de indústrias, a gente está falando de algo maior, mas eu vou te dar um exemplo. A gente tem duas marcas dentro da nossa rede que trabalham com reaproveitamento de peças de outras lojas, né? Então a pessoa compra um acervo de peças, transforma essas peças, porque são peças que ficaram de coleções antigas, de que não tem mais a aceitação de mercado, transforma essas peças e volta elas para o mercado. Ou seja, ela não produziu nada novo, ela só deu uma nova característica para aquela roupa, transformou a roupa, inclusive é uma marca que faz roupas a gênero, que é uma tendência, roupas que não tem essa de homem e mulher, as pessoas usam o que elas querem. Então a gente não tem tanta dificuldade nesse sentido, porque as pessoas já procuram a nossa curadoria já sabendo que a gente já tem os critérios.
Quer complementar, Mari? Não, eu acho que é isso mesmo. Assim, é claro que eu penso que é uma realidade diferente, né? É menor do que um mercado tradicional. Mas eu acho que não há tanta dificuldade assim, não. Eu acho que, na verdade, um dos nossos propósitos é despertar para marcas que não tenham esse foco, né? Então a gente, inclusive, fica feliz quando a gente vê que os eventos também estão preocupados com isso, né? Porque eu vou falar que é uma tendência, mas não é uma tendência no sentido de que é moda, mas é uma tendência natural, as pessoas começarem a cada vez mais se preocupar e se questionar e mudar os seus modelos, né? Então, eu não sinto tanta dificuldade, mas é claro que é diferente, sim, é menor, digamos assim. Perfeito. Não era realmente isso mesmo. Tipo, uma coisa é você tratar de porte industrial, outra coisa é você pegar de quem faz o reaproveitamento do que vai de consumo. Perfeito. Deu para entender, deu para entender perfeitamente. Legal, brigadão. Imagina. Gente, eu não sei qual é o tempo de vocês, a gente tipo, estourou uns 15 aí, se vocês tipo, tiverem... não tô ouvindo. Estão conseguindo ouvir? Agora sim. Agora sim. Ai, eu tô com raiva desse microfone. Eu não sei se tá usando o microfone do computador ou não. Tá ouvindo direito? Agora estamos ouvindo, dá para ouvir, eu tô ouvindo. Eu queria perguntar, tipo assim, eu não sei como é que tá o tempo de vocês, se vocês quiserem, quando vocês falarem, não, a gente deu aqui, a gente precisa sair, aí vocês avisam a gente que essa ideia assim, a gente vai conversando. Eu queria perguntar assim, vocês podem dar um panorama da gama de produtos que a rede vende, né? A gente tem desde artistas gravuristas, a gente tem que inclusive é minha professora, ela faz gravura e ela usa a matriz, dos trabalhos que ela faz, ela usa a matriz de embalagem longa-vida para fazer os trabalhos dela, e são trabalhos incríveis. Eu sugiro realmente que vocês olhem as nossas redes, porque tem trabalhos maravilhosos. Assim como ela faz também o net reprint, que é uma técnica que ela usa folhas e outros materiais que ela encontra no caminho para fazer as criações. Mas a gente tem cosméticos naturais, a gente tem... Ajuda aí, Parcita. Eu vou sempre... a minha memória vai sempre puxando para o lado das artes, mas a gente tem essas marcas de roupa. Tem sapato. Sapato vegano e com que é o reaproveitamento de tecidos das marcas de dentro da rede, isso que é um negócio que é muito legal. Tem produtos zero, né, para descartar o plástico ou os descartáveis. Tem a parte de higiene ecológica. Então, tem os absorventes de paninho, os copinhos menstruais. Tem alimentação, então tem pessoal que vende sanduba vegano ou doces, e são incríveis. Que tem mais? Os acessórios, né? Tem uma galera que vende acessórios, a gente tem a Laura das Jijocas, que é nossa super parceira aí, que ela usa todo tipo de papel, de rolinho, de um monte de coisa, ela faz acessórios incríveis, assim, inspirados em artistas também, é uma artista que faz super sucesso. Tem a Supercicla, que trabalha com câmara de ar, né, de pneus, moto, e faz acessórios incríveis também, sapatos com isso. Eu tenho brinco e uma sandália, é lindo. Tem brechó, que mais? Tem pedraria, né, pedras naturais. Enfim, assim, é bem diversificado. É como se fosse uma loja multimarca, né, de diversas coisas, um marketplace, mas com foco na sustentabilidade, né? É bem diverso. Eu fiquei curiosa, duas coisas agora que eu tô aqui, ó, tipo, vou gastar todo o meu dinheiro desse mês, mas tudo bem, vamos lá.
Eu queria saber, tipo assim, a entrega agora com essa questão do coronavírus e tudo mais, mesmo se for, tipo, de longe, é correio mesmo, né? Como entrega normal. Eu acho que como a gente deu abertura para cada marca, né, negociar isso, eu acho que assim, algumas pessoas estão entregando, algumas pessoas estão indo entregar com os devidos cuidados, né, assim, mantendo a distância e tal. Se for longe, sua pergunta, né? Ah, Se for, por exemplo, eu quero comprar o produto da sócia de vocês, que é lá do Nordeste, supondo. Aí tá, é com o correio, é pelos tradicional. correios. Isso. Aí você passa um álcool, né? Você dá um banho, né? Com certeza, com certeza. Outra coisa que eu fiquei em dúvida também é sobre os critérios, assim, quais são os critérios principais que vocês usam para fazer a curadoria? O que a gente não abre mão é o plástico do uso único, então se vira na embalagem. Se vira não, como eu disse, a gente dá um suporte, né, em pesquisa, mostrando alternativas. Então, a gente vê se o produto é artesanal, se ele é feito nacionalmente, se é vegano, se é orgânico, que Quais mais? Se são é os feito resíduos? se é lixo zero, se tem logística reversa, né? Se você tem alguma responsabilidade quando aquele produto não presta mais, se você recolhe. Enfim, eu não lembro, acho que tem mais, mas seria basicamente esses, né? Os processos de produção, a gente quer saber quais são os resíduos que os processos e como é o destino que as pessoas dão para os resíduos que eventualmente elas produzem. A gente gosta de conhecer todo o processo, porque tudo faz parte do produto, né? O produto ele carrega não só a parte de design, de criação, mas tudo que ele deixa de rastro, né? Todo o rastro. Então, assim, se o que compõe o produto é comprado. Eu acho que, na verdade, isso tinha que fazer parte. É um exercício para gente se perguntar, né? Aquilo que eu compro, que rastro ele deixa, né? Se eu estou comprando de alguém que faz aqui do meu lado, né? É melhor do que algo que vem de lá de longe, que a pegada de carbono dela é enorme e por aí vai. Mas eu acho que o principal, aqui nós somos bem chatas mesmo de pegar super no pé, plástico de uso único que a gente não deixa de jeito nenhum. Ai, perfeito, perfeito. E aí, eu queria perguntar, eu tô perdendo muita pergunta, né? Não sei. Não, pode falar, pode falar. Tranquilo, Adri. A Adri falou que vai ter que sair, que a gente tá estendendo bastante aqui. Vou dar mais 10 minutinhos Tá, joia. pra gente encerrar. Eu queria fazer mais uma pergunta sobre a questão da sustentabilidade e acessibilidade, né? Porque quando a gente pensa nos produtos. Eu não quero entrar muito a fundo também, porque eu estou negociando outra Papo e Quarentena só sobre precificação de produtos sustentáveis. Mas quando eu penso nessa questão, assim, o quanto a gente ganha e o quanto a gente perde quando a gente fala de precificação dos produtos sustentáveis. Porque eles naturalmente, assim, por exigirem um trabalho manual e um tempo maior, eles naturalmente são mais caros, né? E aí, eu queria saber, assim, como é que vocês abrangem, talvez, a galera que tenha menor renda, sabe? Como é que vocês fazem essa propaganda para a galera com menos condições financeiras do que a gente, a classe média, a classe alta, enfim? Nossa, eu posso falar, porque para mim esse é um assunto que eu, sei lá, acho que é meu propósito de vida, sabe? Porque eu vou ser bem honesta, eu não consigo consumir muitos produtos sustentáveis. Só que eu vou colocar entre aspas, por quê? Porque eu me considero. A roupa que eu tô vestindo, ela veio de um clube de trocas. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a ressignificar o que é a sustentabilidade. Porque ela não é só comprar produtos artesanais. É também, mas não é só. Então, né, é começar a questionar quais são as possibilidades. Uma das coisas que a gente consegue fazer são as atividades gratuitas para mostrar como fazer. Então, por exemplo, como produzir um sabão
líquido natural, que gasta bem menos dinheiro, né? Então, e rende bastante. Como fazer a sua ecobag. Então, ao invés de comprar, você pode fazer com uma camiseta usada, que tá velhinha, né? Então, é trazer realmente para o dia a dia das pessoas comuns, né? Então, fazer desodorante, né? Então, por exemplo, uma comida mais sustentável, será que ela tem que ser mais cara mesmo? Será que a gente não gasta, sei lá, pedindo um iFood da vida? Será que é realmente muito mais caro? Por exemplo, uma das oficinas que a gente que ofereceram, né, no nosso evento foi de leites vegetais, que era feito de inhame, e tinha também, eu não lembro, eu sei que esse é uma delícia, e com o resíduo do inhame, junto com tâmara e cacau, você consegue fazer um brigadeiro incrível. Então, na verdade, é você pensar em como usar de forma integral as coisas, e nesse caso, o alimento, né? Então, eu acho que quando a gente fala disso, a gente tem que ampliar a mente para as diversas alternativas, porque realmente, se for pensar só no ato de comprar, não dá, porque os produtos, eles demoram mais tempo, eles são feitos em menor escala, às vezes o fornecedor também, ele é mais careiro, né, porque a produção do algodão orgânico, por exemplo, ela é de outra forma, né, não é acelerada, então é um contexto muito grande, né, pode complementar, né, claro, senão eu não vou parar de falar. Mas é isso, é exatamente isso, assim, eu acho que é pensar novas maneiras, então é por isso que a gente faz questão, Mayumi, de oferecer essas atividades, porque a gente sabe que nem tudo é acessível, nem para a gente não é acessível, né? Então, a gente tem aí uma das coisas que a gente ia fazer nesse semestre, que também vai miar, mas vai chegar uma hora de fazer, fazer um pocket do oxigênio nas comunidades. Estar dentro das comunidades, então, assim, não focar só nos produtos. E já tem gente da rede que topa fazer com a gente, que a gente ainda não teve tempo, né, para bater o martelo para fazer isso, mas levar outras possibilidades, né? Ou levar autonomia para as pessoas fazerem novas escolhas. Eu posso ser mais sustentável, mas não necessariamente preciso comprar. Por que eu não posso produzir? Eu faço meu próprio desodorante, eu faço meu próprio pó dental, por que não oferecer isso para as pessoas? Então, sair um pouco da questão do consumo e levar um pouco mais a questão da emancipação de hábitos, né? Eu acho que faz sentido para a gente isso. Olha, eu queria, antes da gente encerrar, que a Mayumi falou que ia dar mais uns 10 minutos, se vocês tiverem qualquer outra pergunta, a gente responde, não tem problema, mas eu queria parabenizar vocês, a Mayumi que organiza esses bate-papos, essas coisas, porque, gente, eu acredito absurdamente na juventude. Tanto eu como a Mari, a gente sabe, adora falar para esse público, porque eu acho que vocês são realmente joias que a gente tem que exaltar, porque é muito importante isso, é muito importante você se colocar como ponte para levar esse tipo de informação para os jovens, porque vocês são importantes, são muito importantes. E é isso, eu e a Mari ficamos bem felizes com o convite. E saibam que contem com a gente, com que a gente puder colaborar com vocês ou com qualquer coisa, ó, tamo junto. Faço minhas as palavras da Andréa, exatamente isso. Então, eu queria fechar. Eu não sei se o pessoal quer fazer mais alguma pergunta, porque senão eu queria fechar com uma pergunta que eu acho muito importante eu fazer ela, principalmente nesses momentos agora, que é, a gente sabe como não vou dizer só o Brasil, né? Mas o sistema que a gente vive, ele não facilita, assim, para o microempreendedor, né? Para o microempreendedor sustentável, principalmente. E nessa crise que a gente está vivendo agora, vocês vão ser os mais afetados, provavelmente não, né? Obviamente, vocês serão os mais afetados. E eu queria se perguntar, assim, de que forma a gente, que não está no meio, mas somos consumidores, de que forma a gente pode ajudar para além só de comprar, sabe? Porque uma das coisas que eu estou pensando aqui é falar, gente, eu vou chegar nas minhas redes e divulgar um monte, o máximo que eu puder, porque eu sei como a divulgação é muito importante, mas existem outras formas da gente conseguir ajudar vocês?
Parça, quer falar? Você disse para além da compra. Da compra e da divulgação. Talvez essas forem as únicas maneiras de a gente conseguir ajudar vocês no momento, né? Que não dá para fazer muito, tipo, pessoalmente. Mas o que for de sugestão que a gente possa fazer, a gente vai fazer de bom grado. Isso é sem dúvida. Mas olha, Mayumi, eu vou dizer, não sei, eu imagino que a Mari concorde comigo, mas divulgação é sempre muito importante. Porque quando você incentiva as pessoas a comprarem localmente, a fazerem novas escolhas, então isso é muito importante. Tanto que na rede mesmo a gente bate muito isso na tecla. A gente sabe que as pessoas não têm tempo. Normalmente, que nem a Mari falou em algum momento, quem empreende, fotografa, produz, compra, vende, entrega, faz tudo ao mesmo tempo. Então, quando você tem um apoio de divulgação, de compartilhamento, isso é muito importante. E nesse momento eu acho que é isso, eu acho que ajudar, incentivando as outras pessoas, ao invés de comprar um sabonete qualquer, comprar um sabonete feito de maneira mais sustentável, com produtos mais sustentáveis, eu acho que já é um grande apoio. A gente colocou no nosso Insta, tem no blog também, 7 dicas, né? Algumas delas são comprar, sim, mas outras é divulgar, enfim, não só comprar o produto, mas às vezes tem um curso, né, que a pessoa está fazendo, compra esse curso ou divulga esse curso, né? Às vezes você não consegue comprar, mas alguém consegue, alguém da sua rede consegue, né? Sim. Então eu acho que a divulgação mesmo, como a Andrea falou, é realmente bastante importante. E, além disso, a gente tem um financiamento coletivo que eu vou aproveitar aqui para fazer a nossa propaganda. Não sei se vocês conhecem esse formato, né, de crowdfunding, que é uma vaquinha online, uma vaquinha coletiva, assim, com pessoas desconhecidas. Então, a gente tem ali, tem algumas recompensas de acordo com os valores, e você pode ajudar com o valor que você quiser, por quanto tempo você quiser, não existe nenhuma multa. Então, quero ajudar com R$5? É R$5, é só um mês, não tem problema. E o que eu costumo falar é o seguinte, eu sempre dou o meu testemunho, né? Eu, como sou da área da moda, né? Eu ajudava um projeto do Rio Grande do Sul, que supostamente não tinha nada a ver comigo, não tinha nenhuma conexão, e eu ajudava com R$5, porque era o que eu podia ajudar. Mas eu fico pensando, R$5 aqui, R$5 ali, imagina 1.000 pessoas doando R$5, o que não dá para fazer dentro desse projeto, né? O que não dá para custear com esse valor. Então, é uma forma de contribuir também. E existem diversos financiamentos coletivos de diversos projetos muito bacanas. Então, se vocês quiserem, é no Catarse que a gente está fazendo, enfim, fiquem à vontade. Ajudar a divulgar vai ser muito bem-vindo. O link do Catarse vocês podem me mandar depois, que aí eu vou divulgar no grupo. Claro, tem no site, né? Tem no site, mas a gente pode mandar para você, não tem problema nenhum. E estamos à disposição. Eu vi que você colocou no chat ali de bater um papo sobre banco de tempo. Acho que a Mari também tem todo interesse de falar nas nossas experiências, e enfim, fica à vontade. Vamos marcar esse bate-papo, porque, nossa, super interessante, cara. Genial. Nossa, seria legal até colocar na semana da conversa de Ecovila, porque são economias diferentes, né? Eu acho genial. Perfeito, gente. Muito obrigada. Essa conversa foi incrível, superou todas as minhas expectativas, sério. Sério, que joia. Eu tô muito alegre, assim, tô com a cabeça assim, ó, aberta demais a tudo isso. Nossa, eu tô muito feliz, sabe? Nós também estamos felizes e agradecidas. Contem com a gente e é isso aí. Então, gente, obrigada pela oportunidade. Queria fazer um outro. Vocês estarem aqui, gente. Tem um post no nosso blog que se chama são dicas de vídeos para passar a quarentena. Dá uma olhadinha lá, tem uns vídeos bem bacanas que eu acho que pode também ampliar a visão de vocês sobre esse sistema, especialmente um que se chama A História das Coisas. Se vocês não conhecem, eu recomendo
porque ele dá um panorama sobre o que é esse sistema que a gente está vivendo e migrando, né? Então, a gente sai de uma economia linear, né, que explora sem pensar, descarta sem pensar, para uma economia circular. Então, esse seria um recadinho final. E eu queria agradecer demais por essa eco-quarentena que você está... Eco-quarentena não, né? E-quarentena que você está montando, é incrível. E agradecer a participação de todos vocês. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigadão mesmo pela oportunidade e por estarmos todos juntos. E eu convido vocês super a participarem das próximas quarentenas, vão ser bem com legais. certeza. Para mim é tudo meio novo, mas vai avisando a gente se vai ser por aqui ou se vai ser por outra plataforma, que eu quero participar sim. O que vocês fizerem, eu quero contribuir. Tá bom? Vocês, beijo para vocês. Eu posso só dar um último recado para todo mundo. Claro. Então, gente, amanhã a gente tem outra quarentena, outro papo é quarentena. Esse já é de engenharia ambiental, vai ser talvez um pouquinho mais técnico. Mas logo depois eu queria só falar, vai ter o Papo Verde do Santos Lixo Zero, que eu também sou da ONG, né? E eu tô fazendo parte da área de comunicação. Aí eu tenho que divulgar, né? E vai ser legal também, vai ser um papo interessante. E seria muito bacana se vocês duas pudessem participar amanhã. Não sei se vocês estão sabendo. Nossa, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu e a Mari que começamos o Papo Verde no Santos Lixo Zero. Sim! Que mundo participar como convidada é um prazerzaço. Nossa, super colhem lá. Vocês também, eu vou compartilhar no grupo também da galera do E-Quarentena que tá lá. Porque assim, vai ser logo em seguida. Eu não sei se, se talvez vocês estejam um pouco cansados, talvez o papo amanhã seja um pouquinho menor, seja uma hora completinha mesmo. Porque logo depois já começa o papo eu tô confundindo tudo agora. O Papo Verde. E vai ser bem interessante, vai ser sobre o consumo antes, durante e depois da quarentena. Então, a nossa relação com o consumo, com as compras, então vai ser muito legal. Inclusive, se vocês puderem participar, vai ser genial. Vai ser em que plataforma, Mayumi? Olha, eu não sei, porque é a Marina que tá organizando, né? E a Marina, ela meio que avisa na hora. Mas eu acho que vai ser no Zoom. Eu acho. Tá bom. Beleza. Tá bom? Tá bom. Avisa a gente, então. Tá bom? Pode deixar, gente. Eu que agradeço muito. Obrigada. Beijo Valeu. pra vocês. Até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, beijo.